Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui ao ciclo de Talks Venda Seu Peixe, uma iniciativa da Francal Feiras e da Seafood Brasil. Meu nome é Valesca, eu sou a Head de Produtos da Feira Seafood Show Latinoamérica, que reúne produtores, fornecedores, frigoríficos, varejistas, atacadistas, food service, também distribuidores, importadores e fabricantes do maquinário auxiliar, né? Após meses de planejamento e trabalho duro, o evento já teve a nova data e local divulgados. Então, a Seafood Show Latinoamérica ocorrerá de 26 a 28 de outubro de 2021, no Centro de Eventos Promagno, em São Paulo. Nós gostaríamos muito de agradecer aos nossos patrocinadores da transmissão de hoje, do ciclo de Talks. Muito obrigada pelo apoio à empresa Genesis e à empresa Sabores da Costa. Obrigada a ambos por estarem conosco aí promovendo essa troca de experiências para todo o mercado. Nós também gostaríamos de agradecer as entidades do setor que já reafirmaram aqui seu apoio ao evento. Então, vou nominá-las para vocês. A Abipesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, a Abrapes, Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, a Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, e ao Sindip, que é o Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e região. Muito obrigada a todas as entidades, muito obrigada aos patrocinadores. Nós estamos aqui promovendo, nessa tarde, o ciclo de Talks Venda Seu Peixe. Obrigada pela participação de todos vocês, eu sei que o pessoal está chegando aqui da audiência, muito obrigada pela presença, e a gente promete aqui ter um debate tão importante, né, com muita informação, assim como foi o nosso primeiro debate na semana passada. E aí eu já convido o nosso parceiro, Ricardo Torres, que é o diretor da Seafood Brasil e o nosso parceiro aqui na idealização da Seafood Show Latinoamérica e também do ciclo de Talks. Ricardo, bem-vindo. Oi, Valesca, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui outra vez, hein? Como é que você está? Que bom, ótimo aqui, ótima tarde aqui. Eu aprendi muito na semana passada, então prontinha aqui para promover esse conhecimento, né, compartilhar esse conhecimento com todo mundo aqui que está nos acompanhando. Muito bom. O tema de hoje, né? O tema de hoje, Ricardo, a gente vai falar sobre deliveries, apps, dark kitchens e novos formatos, né? As alternativas do food para vender mais pescado. Estou bastante curiosa. O que você me diz, Ricardo? Pois é, Valesca, a gente preparou esse tema sob medida para discutir qual foi realmente o impacto que a pandemia causou no food service, setor tão combalido aí por tantas restrições, né, adotadas aos restaurantes, bares e outros estabelecimentos aí de alimentação fora do lar. Tudo isso culminou numa queda acentuada das vendas e obrigou que os operadores se renovassem, buscassem outros canais e caminhos alternativos aí para conseguir encaixar os seus produtos junto ao consumidor final. Então, hoje a gente vai trazer essa discussão para o pescado e ver o que foi feito com o pescado, e os convidados de hoje certamente vão nos ajudar bastante aí a desenhar esses caminhos alternativos que foram seguidos e também projetar um pouco do cenário aí para o ano que vem, né? Então, Valesca, hoje a gente tem aqui entre nós o Sérgio Molinari, da Food Consulting, tá? O Julian Gasparini, que é gerente de compras da LiveUp, e temos a Juliana Prado, que é coordenadora de Food Service e Private Label da Genesis Aquacultura. Então, nós temos uma boa composição aí sem dúvida, de atores, né, da cadeia produtiva que vão poder nos mostrar aí, tanto do ponto de vista do operador do food, quanto do comprador, quanto do fornecedor, como se comportou esse segmento. Então, dou boa tarde a todos vocês e reforço também aí a introdução da Valesca, e tenho certeza que vai ser um debate excelente aí para todos nós. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Obrigada a todos aí pelo convite. E vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Valesca. Obrigado, Ricardo. Legal estar com a Juliana e com o Julian aqui. E vamos adiante. Vamos adiante. Boa tarde a todos. Fico muito feliz com o convite. Vai ser um momento muito especial aí para todos. Com certeza, para todos nós. Pessoal, eu vou aproveitar e já começar o nosso painel aqui de perguntas para o Sérgio, que o pessoal conhece como Molinari, né, Molinari? Então, vamos chamar logo de Molinari, ele até mesmo colocou ali na descrição. Molinari é muito conhecido no food e fez também alguns trabalhos aí com
com o pescado, né? Ele conhece, antes aqui na nossa apresentação, no nosso teste, ele comentou que ele conhece muito bem tanto a Genesis quanto a Livap, como consumidor e também até como parceiro de negócio. Molinari, eu queria que a gente começasse essa discussão aqui com uma abordagem mais ampla sua, né, um olhar mais de Bosque mesmo, sobre quais foram os canais do food que se sobressaíram como alternativas aí para se manter, para manter o setor ativo, né, diante de tantas restrições esse ano. Legal. Bom, outra vez, prazerzão estar aqui junto. Eu tinha pensado, Ricardo, em, assim, em 3 minutos fazer só uma viagem pelo tempo, né? A gente ainda está em 2020, nem parece ter tanta história num ano só, mas, assim, se a gente pensar fevereiro de 2020, a gente tinha um cenário PIB do tipo, PIB do Brasil estava crescendo, ia apontar crescimento, a gente tinha crescimento da população ocupada, 94 milhões de pessoas ocupadas, a gente tinha um aumento de renda do brasileiro da ordem aí de 2% para esse ano. Com isso, o mercado ia crescer em termos reais perto de 5% nesse ano, previa crescer para os próximos 2 anos mais 5% ao ano. Então, tudo que estava por trás do pensamento do empresário e da confiança e do desejo de consumo do consumidor apontavam para crescimento, expansão, diversificação, investimento e assim por diante. Do ponto de vista do consumidor, consumir com menos resguardo e até experimentando coisas novas, formatos novos, etc. A gente estava com esse modelo mental no mercado há pouco tempo atrás, fevereiro. Vem a pandemia, mexe com isso tudo, as palavras-chave passam a ser risco, incerteza, volatilidade, etc. E especialmente no nosso mercado, além de tudo que aconteceu de uma forma geral, né, mas alguns segmentos foram muito mais impactados, o mercado de food service mais ainda, né? Por quê? Porque ele teve o fechamento por um tempo longo. Só se a gente fizer só alguns comentários, tem praças do tipo Belo Horizonte, o mercado de food service ficou fechado praticamente por 150 dias, né? Mercado de São Paulo, quase 4 meses, do Rio de Janeiro, idem. Então, a gente teve muito tempo fechado, na volta, com muitas restrições, a gente ainda vive limitações, a maior parte do Brasil não vai além de 9, 10 horas da noite de funcionamento, não opera acima de 50%, 60% da sua ocupação máxima, e aí a gente chega com situações do tipo 20% a 30% dos estabelecimentos já fecharam em definitivo. Então, a gente vê um quadro muito complicado e, obviamente, em situações como essas, eu acho que quem não tem as alternativas de se recompor, de se reorganizar, de buscar alternativas e etc., sai do mercado. Isso já aconteceu num contingente historicamente inédito, né, de mais de 200 mil estabelecimentos já saíram do mercado, e outros se remexem, se reinventam, né, que essa é uma das palavras talvez mais fortes desse ano, e aí a gente começa a encontrar um monte de novas alternativas, e até agora a gente ainda não está falando de pescado, está falando de quadro geral. Estou sendo bem rápido para a gente colocar a maior parte da discussão depois em como que isso impacta para o mercado de pescados, né? Então, esse é o quadro que a gente tem para esse ano, e só para a gente tratar isso em números, significa que ano fechado de 2020, comparado ao ano fechado de 2019, a gente está falando aí de uma queda entre 30% e 35%, o nosso número mais assim, médio é de 32% de queda do faturamento desse mercado de food service, né, contra um crescimento da ordem de 14% no varejo alimentar. Então, a gente só por conta disso já começa a entender, né, qual é a primeira assim, a primeira parte da balança que se desloca. Então, o food service, que era 1/3 de todo o consumo de alimentação no Brasil, cai 32% do seu tamanho. Varejo, que eram 2/3 desse mercado de alimentação no Brasil, cresce 14%, ou seja, essa desproporção acaba se ampliando nesse ano, depois de praticamente 3 décadas de evolução contínua do food service, né? E isso, obviamente, rebate também no mercado de pescado, talvez até um pouco mais, porque a gente sabe que o mercado de pescado, de uma forma geral, representa, até pré-pandemia,
a gente sabe que mais de 60%, provavelmente 70% de toda a movimentação de pescados do Brasil acabava sendo dirigido ao mercado de food service. Então, quando o food service cai na proporção que caiu e varejo sobe na proporção que subiu, obviamente o impacto disso para pescados é ainda maior porque ele era mais dependente do food service. Mas aí eu acho que só para fechar o plano geral, eu acho que vale a pena fazer um comentário, que a essas alturas, aí a gente já está em meados de novembro, acho que é bem bacana de comentar, que é as perspectivas para o ano que vem. A essas alturas, a gente já tem um razoável grau de expectativa, já um pouco mais sólido do que até pouco tempo atrás. A gente já fala para o ano que vem de uma recuperação na ordem de 20% a 25%. Não repõe tudo que o mercado de food service caiu esse ano, repõe um pouquinho mais de metade da queda, mas com alguma recuperação de PIB, alguma recuperação de emprego, não tendo meses catastróficos como foram meses como abril, maio, junho, até julho, que foram menos de metade dos mesmos meses no ano anterior, só por conta disso a gente já tem uma recuperação da ordem de 20% a 25%. Eu acho que o primeiro comentário de partida é: a gente pode sim esperar do food service, sem falar das transformações, a gente pode sim esperar já uma recuperação bastante significativa, né, para o ano que vem. Não repõe tudo, mas já é mais de metade do mercado, já volta quase que naturalmente no ano que vem. Isso já é uma posição de consenso, tanto dos estudos que a gente faz, como de várias entidades importantes do food service, incluindo a ABIA, a Associação da Indústria de Alimentos, etc. Agora, o mercado virou de cabeça para baixo. Eu acho que esse é o principal tema da discussão da gente, né? Eu não vou nem antecipar muito para a gente poder falar nas próximas perguntas, né, Ricardo, Júlia e Juliana, e Valesca, desculpa. Mas, assim, delivery explodiu numa proporção inesperadamente alta. A gente sabia que o delivery ia crescer esse ano alguma coisa como quase 100%, já era a perspectiva no comecinho do ano. Ele, durante alguns meses desse ano, superou um crescimento de 150%, né, especialmente nos 4 primeiros meses da pandemia. E ele vai fechar o ano, nesse ano, com um crescimento muito, muito forte. Esse ano versus ano passado, a gente estima que possa chegar num ano fechado contra ano fechado em quase 150%. Isso puxa junto uma tremenda evolução das dark kitchens, né? Os restaurantes ou as cozinhas que não têm salão para atendimento, tem uma proliferação, que a gente vai comentar num próximo bloco, uma proliferação enorme de tipos dessas dark kitchens. Eu acho que isso tem que ficar totalmente no radar da indústria de pescado, né? A gente tem outros modelos, como o modelo de grab and go, que é um modelo em que você pega um prato, um lanche, uma refeição que já está pronto, você pega isso embalado num ponto de venda e já leva para sua casa, e um crescimento muito, muito forte, que eu acho que é outro ponto de destaque, do food service dentro do varejo alimentar, que é os super e hipermercados também passam a ser um canal de venda tanto de produto pronto para consumo, como produto para levar para casa, para esquentar e comer, ou para finalizar em casa e assim por diante. Então, eu acho que a gente teve algumas tendências, eu acho que essa é a minha fala só de final aqui desse bloco, algumas tendências que elas já aconteceriam. Então, o delivery cresceria muito, sim. As dark kitchens explodiriam, sim. Grab and go cresceria muito essa dimensão, sim. E food service no varejo alimentar é novidade? Não. Mas a proporção disso tudo explodiu. E aí, daqui a pouco a gente vai falar, tá bom, isso fica, não fica, vai embora, é isso. Exato, exato, Molinari. Bom, essa é minha próxima pergunta aqui para você, falando um pouco desses novos canais, né? O que vai se manter, o que deve se manter a partir dessa consolidação desses novos canais, né? Porque o food, por exemplo, sempre foi considerado a principal porta de entrada para o consumo de pescado, né? Você acha que isso deve se manter a partir dessa consolidação de novos canais? E o que fica, na tua opinião? Vamos ter aí diferentes canais coexistindo? Valesca, eu acho que essa é a pergunta. A gente sempre fala que as pessoas têm as perguntas de $1 milhão, né? Eu acho que essa é uma delas, né? Depois o pessoal faz um Pix para você com esse $1 milhão, se a gente tiver a resposta.
eu acho que as pessoas, se você me permite uma crítica a nós mesmos, né, brasileiros, né, a gente, eu acho que tem um pouco o hábito de achar que tudo é 8 ou 80. Então, por exemplo, a gente tem sido muito críticos de pessoas que falam como se o delivery fosse virar todo o food service. Isso é absoluta inverdade. O delivery termina esse ano representando 15% do mercado de food service. Ele dobra de importância, mas ele não fica, nem de longe é a maior parte do food service. Aí as pessoas falam, Dark Kitchens é uma bolha, será que ela vai deixar de existir? Então, eu acho que a gente, às vezes, coloca, ou as coisas elas passam a ser as maiores do mundo, ou elas deixam de existir. Eu acho que não é esse caminho. A gente tem que considerar o seguinte, transformação digital, conveniência, praticidade, saudabilidade, é uma relação de sustentabilidade, até sustentabilidade de uma forma muito mais ampla, e qualidade, são aspectos que vão ter uma valorização cada vez maior, não só na alimentação. Isso acontece na alimentação, como acontece nas relações de consumo de uma forma geral, nas relações humanas de uma forma geral. Então, quando o quadro inteiro acaba se desenvolvendo para um determinado caminho, por uma certa transformação das relações de uma forma geral, tem espaço para todos esses movimentos, todas essas tendências terem os seus espaços, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente tem que entender o seguinte, essa convivência ela vai existir cada vez mais e ela está obrigando o quê? Tanto a indústria, por um lado, como os operadores de food service do outro, e todos os canais de abastecimento no meio a se prepararem para conviver com uma diversidade maior do que tinham antes. Então, por exemplo, um cara que tinha, há um tempo atrás, uma lanchonete, essa lanchonete hoje, ela provavelmente já é, ou deveria ser, uma operação de salão, né, de balcão, de mesa, e um delivery, e, por que não, em algum determinado momento, operar só no modelo de fast food. Um exemplo real, você sabe que minha netinha nasceu ontem, eu estava lá na Avenida Paulista, lá 11 da noite, e aí tinha pessoas que queriam comer. Não tem restaurante aberto às 11 da noite. Tem lanchonetes que estão operando nesse horário da noite, exclusivamente no delivery, é quase uma versão alterada de uma dark kitchen. Não tem salão naquela hora. Boa, né? boa. Então, eu acho que essa questão de adaptação ela é muito importante. Eu acho que o que a gente tem visto é as empresas que estão reagindo melhor. E falo com certeza porque assim, a gente tem clientes da indústria, de canais de abastecimento e de operadores que já operam acima do nível que operavam no ano passado. Não tem só desgraça no caminho, né? Tem muita gente se saindo bem, e em boa parte porque estão muito atentas a essa velocidade de adaptação e de transformação, né? Então, o que eu acho que a gente tem cada um olhar para o seu próprio negócio, mapear aí essa meia dúzia de principais movimentos e falar como que eu ajusto o meu negócio para essa diversificação do ambiente de negócio em que eu estou, né? Então, o grab and go cabe. Agora, eu acho que os canais de abastecimento, de uma forma geral, acho não, a gente identifica isso por pesquisa e no atendimento aos clientes que a gente tem, eu acho que tem uma oportunidade enorme nossa do mercado de pescados de estimular mais a cadeia de valor toda, seja os abastecedores, os operadores, o cardápio e etc., estimular mais para o nosso negócio de pescado, né? Até porque a gente, quando o mercado está todo um pouco mais confuso, essa é uma boa hora para a gente apoiar mais o mercado, para instruir mais o mercado. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta aqui, mas não, respondeu muito bem. O olho dos nossos amigos, mas eu acho que é um pouco por aí. Vai continuar coexistindo. Eu acho que a principal questão temos que nos preparar para uma diversificação maior de formatos e de modelos, tá? Exato. Não, eu gostei muito, bom, você falou muito importante sobre a velocidade de adaptação, né? Eu acho que seria a minha pergunta, o que diferencia, né, quem está fazendo sucesso de quem ainda está sofrendo, né? Você pontuou muito bem que estar de olho, né, nessas tendências e essa velocidade, elas são decisivas
para o resultado, né? Para que realmente possa ter sucesso aí nos desdobramentos, né? Não, perfeito. Ótimo. Olha, eu vou chamar o Ricardo aqui para continuar falando com a gente. Aí, brincando, né? Como a gente tem os nossos outros convidados, para que cada um vá compartilhando um pouquinho as suas histórias. E aí, eu já vou incentivar o pessoal, por favor, para que coloquem as suas perguntas no chat, enviem as perguntas, participem, que daqui a pouco a gente começa aqui a trazer para os nossos convidados, tá bom? Ricardo, com você. Obrigado, Valesca. Obrigado, Molinari, também. Acho que ele deu uma aula aí para situar realmente o nosso público diante do que aconteceu esse ano. Realmente existe uma convivência de vários modelos acontecendo. Concordo plenamente com ele que a gente tem essa tendência de achar que uma tendência substitui a outra e, de repente, ela vai ser a tendência principal. Então, é importante que o nosso segmento esteja atento a isso, porque ele é muito suscetível a ondas. E se tem uma onda dando certo, o pessoal entra nessa onda. Então, eu acho que uma coisa que certamente não é uma onda, é realmente o delivery de produtos saudáveis, né? E isso cresceu muito durante a pandemia, especialmente pelo fato também de as pessoas do mundo corporativo, de maneira geral, estarem em suas casas, o home office cresceu muito. Então, as pessoas tiveram que buscar essas soluções aí dentro das próprias casas. Então, Molinari, te agradeço, a gente já vai voltar aí a trocar essas figurinhas contigo. Vou chamar o Julian, então, já que eu fiz essa introdução, porque a Livap é uma empresa que realmente apurou um resultado interessante nesse período, teve muito destaque, justamente por entregar essa solução de alimento saudável na casa das pessoas, né? Inicialmente dos paulistanos. Não é isso mesmo, Júlio? Eu queria que você introduzisse um pouquinho do conceito da Livap, né, para explicar para o nosso público, e depois eu já aproveito e emendo uma pergunta aqui, por favor. Perfeito, boa tarde a todos, agradeço bastante o convite. A gente falou, o Molinari deu uma aula aí para a gente, falou bastante aí do setor de food service. A gente, na verdade, talvez para os nossos clientes ele seja mais considerado um varejo, mas talvez para os nossos fornecedores um food service. Então, como que funciona o nosso modelo hoje? O nosso carro-chefe, que hoje representa mais de 90% das nossas vendas. Nós vendemos produtos, né, saudáveis, naturais, sem nenhum conservante, né? Isso, grande parte dos vegetais, né, a grande maioria são orgânicos, e a gente vende ele, né, ultra congelado, embalado a vácuo e já temperado, diretamente para o freezer aí dos nossos clientes. Esse é o nosso principal modelo de negócio. Como eu falei, nossos clientes, eles compram, né, o produto, recebem em casa e armazenam no freezer. No momento que eles querem consumir, eles pegam lá um saquinho embalado a vácuo, eles fazem um pequeno ralo, colocam no micro-ondas ali, 2 minutos está pronto. E nesse período, assim, no auge da pandemia, ali em março, a gente teve um crescimento muito forte, aí de 30%. Hoje a nossa receita, comparada com 12 meses atrás, né, a receita dobrou, né? As nossas vendas dobraram. E é um modelo que, assim, a gente conseguimos proporcionar para os nossos clientes que podiam ficar em casa, de eles poderem estar se alimentando com mais segurança. Porque eles podem fazer uma compra aí de um mês, por exemplo, deixam armazenado no freezer e no momento que eles querem consumir, eles simplesmente pegam esse produto e colocam no seu micro-ondas ou em banho-maria. Isso foi bem importante, assim, muitas pessoas que almoçavam na rua ou estavam até com receio, né, de ter que ir no supermercado, no varejo, puderam, né, a gente fica muito feliz de poder dar a oportunidade de mais pessoas aí estarem seguras, né, e esse é o nosso modelo que nós estamos aí em praticamente todas as capitais do Brasil, né, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas estamos começando algumas capitais do Nordeste também, que é o modelo que você pede e entrega em casa, esse é o modelo, né, dos congelados. E um outro modelo que é o de Dark Kitchen, que a gente iniciou esse ano em São Paulo. Nós estamos com 4 unidades na cidade de São Paulo, que estamos com vendas aí, né? Daí pratos prontos, não congelados, de saladas e pizzas, mas a gente pretende expandir isso primeiramente em São Paulo, futuramente para o Rio de Janeiro e, consequentemente, para todo o Brasil. Perfeito, Julian. Eu vi, inclusive, essa novidade aí que vocês vão começar com pizza aqui em São Paulo. Achei bem interessante. Só não vi um sabor ali de pescado, hein? Depois vocês vão ter que colocar um camarãozinho e uma tilápia, vão ter que inventar alguma receita com esses produtos, não é isso? Não, com certeza teremos, né? Na salada, nós temos uma das nossas saladas mais vendidas, é a salada que vai o salmão. A proteína, né? O pescado é uma proteína animal é muito importante para a gente, muito focada nos nossos valores, que é a saudabilidade, né? Então a gente valoriza muito isso, nossos clientes pedem mais pratos, né, sendo, né, a origem de pescado. Hoje nós temos tilápia, temos a parte de salmão, tanto a posta como, né, o hambúrguer de salmão. Também temos ali a questão do camarão, que tudo bem, né, não é um peixe, mas a gente classifica aí como frutos do mar, mas com certeza, assim, é muito importante a proteína
a proteína do pescado é muito importante para a gente, nossos clientes gostam muito. Perfeito. Curioso você mencionar essa questão da alimentação saudável e relacionar diretamente ao pescado. Eu já imaginava que inserir o pescado dentro do cardápio da Livap fazia parte, né, fazia muito sentido que isso acontecesse. Agora, durante a pandemia, você sentiu que houve mais pedidos de produtos com pescado? Ou, de maneira geral, tudo cresceu por conta dessa busca por comer saudável, né? É o que a gente brincou aqui, juntar a fome com a vontade de comer saudável. A gente teve uma procura muito grande aí, né, no período aí, principalmente de março, e depois conquistamos novos clientes que acabaram depois gostando do produto e comprando mais. Mas sim, o pescado é uma das categorias que a gente teve, né, um aumento. Acho que um fato interessante, né, algumas pessoas que às vezes têm um preconceito com o pescado no sentido do cheiro, né? Às vezes fala, pô, eu gosto de pescado, mas fazer em casa, deixa um pouco o cheiro, ou até mesmo você vai num restaurante, fica um pouco o cheiro. Eu lembro na época da faculdade, ali no bandejão da USP, chegava assim, você ia duas quadras para trás e já sentia o cheiro. E no momento quando você já compra, seja da Livap, ou seja de alguma outra empresa de delivery, né? Você consegue parar em casa, esse cheiro que fica em casa, se você fizer frito ou assado, isso some quando você está no food service. Então, isso é muito interessante, assim, né? Eu já escutei isso de várias pessoas. Eu gosto de pescado, mas não gosto do cheiro do peixe. Ao contrário do café, né? O café, às vezes, tem um cheiro melhor do que o gosto em si. Mas, realmente, a gente tem um apelo muito grande. É uma categoria muito importante para a gente. Eu acho que você tocou num ponto fundamental aí também, que é essa questão do contato, né, que o consumidor, de maneira geral, no Brasil, principalmente no Centro-Sul, tem com o pescado, né? Normalmente ele não tem grandes experiências aí de preparação e tem alguns estigmas, como você falou, do próprio odor do pescado, né? Então, isso, de certa forma, favorece quando alguém entrega para você uma solução pronta, né, temperada, inclusive, e muito prática. Eu sou consumidor também, basta você colocar no vapor ali. Isso salvou muitas refeições minhas aí durante os fechamentos da Seafood Brasil. Mas, Júlia, eu queria passar a bola um pouquinho para a Valesca, para ela também aproveitar a tua presença aqui e, enfim, trocar uma figurinha contigo e eu volto depois. Valesca, está contigo. Legal, legal. Júlia, obrigada mais uma vez aí pela tua presença. Aproveitar aqui para... o pessoal está mandando perguntas já, então podem continuar mandando, que a gente daqui a pouquinho coloca na tela, tá? Para a gente tentar responder o máximo de perguntas. E, Júlia, olhando, né, para o negócio da Livap, para um serviço como que vocês oferecem, quais são os principais requisitos que vocês buscam em um fornecedor de pescado, né? A gente está falando aqui para uma audiência, né? Muitas atuantes da indústria de pescados, né? Muitos fornecedores. Quais são os requisitos aí quando vocês determinam, né? Ou escolhem esses fornecedores? Se você puder aí elencar alguns. Com certeza, Valesca, obrigado pela sua pergunta. Sem dúvida alguma, é qualidade e confiabilidade, né? A gente tem um requisito de qualidade de fornecedores muito elevado, né? A Juliana já entrou em contato, pede assim, né? Todas as fichas técnicas, essas documentações são validadas e a gente, pedindo o nosso padrão, isso é bem importante. Após a ficha técnica ser aprovada, a gente tem um teste de uma amostra. Consequentemente, após a avaliação da amostra, a gente tem um teste de escala. Esse teste ele passa por uma avaliação de chefes de cozinha que vão fazer a parte sensorial e caso o produto seja aprovado, a gente faz testes com clientes antes de lançar no mercado. E falando um pouco da confiabilidade, que é importantíssimo também, eu não posso ter um fornecedor que, de repente, eu sou uma empresa que eu tenho minha ordem de produção. Então, no dia da produção, se eu não tiver essa matéria-prima, eu vou ter que desativar no meu site. E um consumidor que entrar no meu site ou no meu aplicativo e não tiver esse produto, a gente tem grande chance de perder ele. Então, são, sem dúvidas, qualidade e confiabilidade, são esses valores que a gente busca em um possível fornecedor ou nos que já temos. Exato, você falou, né? E o consumidor, cada vez mais, né, Juliana? Ele quer o produto na hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer, né? Essa é a premissa. Então, ou seja, se você não tem esse produto, se você não está ali disponível, você frustra, né? Toda uma experiência, né? Do consumidor que está querendo adquirir o produto Livap, né? Não, com certeza. Dos congelados, né? A gente hoje já estamos trabalhando até a 8 horas, você consegue entregar no dia seguinte. Então, você escolhe as janelas, né? Então, eu quero receber na terça-feira de manhã, à tarde ou à noite. Então, 3 janelas, né? E a gente sabe que, às vezes, um produto congelado, você prefere receber em casa, tem gente que prefere receber no trabalho,
ou tudo mais, então a gente consegue, né, dar essa possibilidade aos nossos clientes. E também na parte do delivery, né, a salada, a gente tem algumas, eu às vezes peço, chega em 15 minutos, a gente tem ali um SLA de estar entregando a salada, né, que é o nosso prato pronto, que agora estamos começando com a pizza, em até 30 minutos, né. E até lembrando, eu pegando um gancho que o Ricardo acabou de falar um pouco antes, né, aqui no Centro-Sul a gente às vezes não tem tanto costume, né, de comer peixe. Eu já viajei bastante aí pelo norte e nordeste do país, principalmente, né, fui ali na região do Amazonas, do Pará, Tambaqui, a parte do pirarucu, filhote, assim, são peixes deliciosos e às vezes a gente, né, fica aqui, às vezes vai em outros itens, ali um pouco para carne vermelha, carne frango, ou até o salmão, que é um item que é muito bom, adoro também, mas é importado, né? Então, a gente tem muita coisa boa aqui no nosso país, seja de alga salgada, água doce, né? Olha o nosso tamanho do nosso litoral, a quantidade de rios, né, de água doce que nós temos. A gente tem muita coisa boa aí para desenvolver com todos os nossos consumidores, hein? Julian, eu pedi para a Letícia me voltar aqui, porque eu tenho mais uma pergunta, inclusive está relacionada ao que o Daniel Bolsos aqui colocou, e eu vou acabar antecipando um pouquinho, aí eu sei que as perguntas do público ficam para o segundo painel, mas assim, se você puder comentar um pouco sobre, primeiro, qual é a participação de itens com pescado dentro de todo o share, né, que vocês têm, se é que você pode revelar, mas assim, se você não puder dizer em porcentagem, talvez comentar qual é a representatividade de maneira geral, né, se é uma categoria que vocês apostam muito, e aqui ele diz se é refrigerado ou congelado, qual que é o mais demandado, né, já que vocês atuam com pratos prontos, né, sob demanda e entrega, e também com os congelados. Perfeito. Vamos à primeira pergunta, né, da questão, né, da porcentagem. Hoje, da questão de proteínas, né, animais e vegetais, né, que daí a gente considera, por exemplo, cogumelo, outras coisas proteínas, a gente tem o pescado frutos do mar, tá, eu vou englobar o camarão também, ali em torno de 40% em volume, né. E a questão hoje do refrigerado congelado, o nosso volume, mais de 90% é congelado por conta do nosso modelo de negócio há 3 anos, né, há mais de 3 anos, aí já há 4 anos, ele começou com congelado, nosso saquinho ultra congelado, que ele vai embalado a vácuo e vai para o freezer do cliente. A questão do resfriado, né, a gente agora está, que é, no caso, né, a Dark Kitchen, né, a salada ela não é bem resfriada, né, ela já vem a pronto consumo, e também a pizza ela já vem, né, já vem quente como uma pizza, é um consumo imediato. De resfriado, hoje a gente tem alguns produtos, né, suco, alguma coisa ou outra, mas eu diria que mais de 90% do nosso produto é congelado, justamente para o cliente poder armazenar no seu freezer, no seu congelador e poder utilizar no melhor momento, né? O resfriado a gente sabe que, principalmente na questão de pescado, o shelf dele, né, a validade é muito menor. Então, a gente teria que ser mais no consumo imediato, mas a gente, com certeza, vai colocar aí pescados em nossos pratos a consumo imediato das nossas Dark Kitchens. Maravilha. Como a Valesca comentou, tem muita gente na indústria de pescado e todo mundo quer ouvir você dizendo isso, né? Que você realmente vai aumentar esse share aí, quanto mais pescado tiver, melhor. E o camarão está no pescado também, viu? É tudo a mesma turma aí. Nadou, a gente come. É por aí. Juliana, eu queria te agradecer bastante aí. Desculpa, pode completar. A gente também está iniciando um projeto de vender produtos assim já, como a gente diria, in natura. Então, a gente também está com um projeto de não só pescado vai ser um item muito importante, você vender um produto já pronto, ali, por exemplo, um filé de pescada, uma tilápia, já não temperada, mas assim, para a pessoa, né, nosso consumidor, conseguir preparar esse produto. Porque a gente sabe que às vezes algumas pessoas estão ficando mais em casa, que antes não tinham tempo de cozinhar, por isso que acabavam comprando produtos prontos, mas hoje estão com um tempinho mais livre, gostam, querem aprender. Então, a gente já está entrando nesse mercado, em breve a gente vai estar vendendo itens, dentro deles pescado, já in natura, para o consumidor poder preparar em casa. Perfeito, aí vocês vão atender essa categoria nova que surgiu aí dos chefes em casa, né? Que é aquele cara que gosta de brincar um pouco com a gastronomia e tentar produzir pratos aí diferentes, mas ele vai saber que tem a qualidade dos produtos que vocês já oferecem. Júlia, então, aproveita esse gancho. Daqui a pouco você vai contratar para levar. E a exigência de qualidade, assim, de fornecedor vai ser a mesma. A gente sabe que o nosso nome está no produto e a gente busca parceria. O nosso cliente é muito exigente com qualidade. Então, a gente tem que ser ainda mais exigente com os nossos fornecedores. Perfeito. Bom, esse é o gancho perfeito para eu chamar a Juliana, né? A Juliana da Genesis, ela é uma das fornecedoras aí da Livap também, né, a empresa, e eu acho que vai ser muito legal também trazer a perspectiva do fornecedor. Pessoal, a Juliana, ela tem uma coisa muito interessante,
tem uma correspondência aí comigo, porque ela também é jornalista, né? Mas é claro que ela vai se comunicar muito bem aí, como ela sempre faz, e tem muita experiência no food service, mas eu estou como coordenadora de food service e de private label da Genesis. Então, a gente convidou a Juliana e ela aceitou gentilmente aqui participar para comentar um pouquinho justamente da perspectiva do fornecedor, né? E como a Genesis tem uma atuação múltipla em vários canais do food service, certamente ela tem muito a colaborar. Juliana, boa tarde, obrigado, viu, por ter vindo aqui participar com a gente. Imagina, Ricardo, obrigada a você sempre revela meu segredo aí para todo mundo. Sim, sou jornalista, somos parceiros aí. E, claro, tenho muito orgulho da nossa profissão e eu acho que o jornalismo me ajuda muito, né, na comunicação, principalmente na negociação, quando a gente vai falar sobre esse mercado amplo que é o pescado, né, e tantas informações minuciosas que a gente vai ajudando e aprendendo dentro de todo esse negócio que a gente pode falar food service. É isso, obrigada pelo convite. Imagina, um prazer nosso aqui. Certamente essa tua formação te ajuda, inclusive, nessa função de coordenar o time comercial, de passar informações, né, precisas sobre o nosso mercado. E é um mercado tão carente de informações, né? Então, realmente, se tem alguém especializado nesse tipo de transferência de conhecimento, ajuda muito. Então, uma primeira pergunta para vocês seria justamente isso. Como é esse desafio de coordenar um time comercial de telemarketing, né, que é especializado no atendimento do food service, principalmente bares, restaurantes e hotéis? Como é que você tocou o trabalho com eles aí durante a pandemia? O que você sentiu deles e o que eles trouxeram, né, dos clientes? O que os clientes contaram para eles aí a partir dos desafios que a pandemia lançou? Bom, realmente todo esse período foi um período de muita aprendizagem, tá? De muito trabalho árduo, muita resiliência, muita paciência, porque foi difícil para todo mundo. No primeiro momento, né, todos não sabíamos como reagir, né, como é que ia ser, né, especulava uma semana, 15 dias, né, então, a princípio, a gente não sabia como é que ia ser. Então, o que a gente fez? A gente continuou, claro, tocando como era normal, entendendo, enfim, a gente já não tinha mais, eu faço parte de visita, então faço muitas visitas fora, faço reuniões, então as reuniões começaram já a migrar automaticamente, né, para contatos via Skype, Zoom, ou seja, qualquer aplicativo, né, e cada vez mais aumentando todas as ferramentas de uso do WhatsApp e do telefone, e nesse primeiro momento a gente foi entendendo como é que foi acontecendo toda essa virada, né, durante todo esse período que a gente teve de atendimento do telemarketing, a gente tentou aumentar materiais, né, que ajudassem a informar quais eram os produtos que a gente já tinha isso, ou seja, um catálogo mais detalhado, mais elaborado, uma informação mais rápida, né, e todo o time nosso envolvido, ou seja, desde a parte fiscal, a parte financeira, que ajudou muito, porque quando você tem um grupo de telemarketing que tem atendimento focado nisso, você tem uma comunicação muito rápida dentro da empresa. E a partir do momento que você tem uma equipe que ela está fora, né, do seu local de estado, e acaba que todo mundo havia fazendo essa comunicação, e essa comunicação ela foi integrada. E todas as informações que a gente foi passando para todos os nossos clientes, né, foi muito clara, muito honesta. Teve momentos que a gente falou assim, teve que mudar algumas nuances no atendimento, por exemplo, a cadeia da logística, para que a gente pudesse continuar o atendimento. E muitos clientes que eram operações de shoppings, né, hotéis, né, como a gente falou, e alguns também restaurantes pararam de operar. Então, assim, foi muito difícil a gente entender o termômetro, mas eu acho que a equipe toda unida, a gente se uniu de uma forma muito eficaz e muito concreta, né? A gente teve um foco, a gente tem um foco de meta, a gente tem um foco de atendimento, e isso, um ajudando o outro, foi difícil, né? Mas agora a gente já está numa outra, vamos dizer assim, num outro patamar, numa outra fase, que a gente consegue já ter discernimento do que dá para fazer, o que não dá, e sim, devagarzinho, está vendo a reabertura, né, de todos esses, das grandes redes, ou de redes pequenas também, para que a gente voltasse todo o fornecimento do que era anteriormente. Perfeito, Juliana. Eu acho que é um período de readaptação para todos aí, né? Entender como é que vai se dar esse retorno, essa recuperação aí, e ficar atento ao que o Molinari disse, realmente, né? Porque existe um impulso aí de recuperação interessante para o ano que vem, né? E diluído, né? Diluído entre vários canais. Então, digamos que esse é o novo normal, essa diluição, né, da comercialização de pescado, né? Por aí. Exato. O Molinari falou uma coisa muito legal ali, que ele falou assim, sobre estimular mais o mercado, né? Quando se fala de food service, tem várias
viés que a gente faz esse trabalho. A gente faz trabalhos assim no pontual, o cara liga, olha, eu preciso de um peixe, já sabendo o que ele quer. Tem outros que precisam entender como é que funciona, outros precisam de ajudas, dicas, né? Olha, eu quero fazer um prato assim, assado, você pode vir aqui entender com o meu chefe? E tem outros que a gente faz um trabalho tailor-made, que é um trabalho tailor-made, é um produto específico para aquela cadeia, né, de franchises, por exemplo. E o que acontece? Durante a pandemia, vocês falaram aí agora com o Juliano, né, a proteína do camarão. A proteína do camarão, ela é cara, ela é alta, ela tem um valor agregado muito alto. Então, o que acontece? Quando teve esse segundo passo da gente estar retomando e tal, alguma gente fala assim, olha, vamos segurar o pé aí, vamos dar um retorno, né? Vamos parar agora com a operação do camarão. E como é que você para com uma operação que você já tinha desenhado no tailor-made, por exemplo, né? Você tem que colocar isso para outro cliente, entendeu? Fazer a dissimulação dessa proteína. E o que foi legal e o que tem sido aprendizado também, a parceria das empresas de restaurantes também com as indústrias. Eu, como indústria, sempre ouvi assim, olha, as indústrias elas têm que ser mais parceiras com os restaurantes, né, com os empresários, com as redes de food service que estão à frente. Mas quando fala em parceria, falava só em preço. E agora a gente viu que também teve uma parceria da gente chegar, olha, eu tenho um produto que ele é assim, assim, assado, e a gente precisa desenvolver, vamos fazer uma ação no prato? Vamos fazer uma ação aqui no aplicativo, no seu delivery? E aí, o que a gente abriu? Um canal do Omnichannel para o Food Service, que estava parado, que tinha essa necessidade. A Livup vem fazendo isso muito bem, né? E outras empresas fizeram isso muito rápido do Food Service. Então, assim, brinco que o JK descreveu esse ano como 5 anos em 1. Foi literalmente isso. Durante toda essa época da pandemia, a gente viu um avanço nessa cadeia do marketing integrado, tanto do off quanto online, ajudando também as indústrias. Isso para o pescado ele foi maravilhoso. Ou seja, você tinha um produto que você estava desenhado por um projeto, porque teve esse problema de percalço, né, da pandemia, e a gente encontrou parcerias para a gente desenvolver esse trabalho, né? E aí era uma coisa que seria uma edição ilimitada, né? Uma coisa assim, daquele momento, aquele prato exclusivo daquela temporada, e acaba tendo demanda, né, para esses produtos ou para esses pratos permanecerem no cardápio online, ou seja, fixo, né? Então eu acho que isso foi muito legal e que a gente aprendeu e que a gente está levando agora de resposta, né, de aprendizado, e é uma coisa que, assim, todo mundo vai ter que entrar nesse mercado. A gente sabe, né, o Linari falou no início que assim, 15%, né, do delivery no mercado do food service ainda representa, é pouco, mas já é muito para o que a gente avançou. Eu acho que essa é a pegada. A gente abrir para todos os canais, o canal físico, ele não vai acabar, né, mas a gente precisa estar atento, sim, à demanda do online. Perfeito. Juliana, vou aproveitar que estamos aqui entre jornalistas e eu vou trazer alguns dados aqui para ilustrar um pouquinho o que você acabou de falar, porque hoje mesmo de manhã eu tive acesso a uma pesquisa do Sebrae da Brasel e eu vou destacar só um dado aqui, que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Está dizendo aqui o seguinte, que entre os 5% de empresas do setor de food service que faturaram mais, né, entre agosto e setembro, 66% passaram a fazer mais delivery. E 41% intensificaram as vendas online. Né? E aí você tem, dentro deste grupo, eles destacam algumas metas aí, e entre essas metas está investir em marketing. 27% pretende investir em marketing. Então, realmente, são dados aí que corroboram tudo que você disse. Pessoal, estou sendo cutucado aqui, tanto pelo Molinari quanto pela Valesca, que já estão ansiosos para fazer algumas perguntas para a Juliana e para o Juliano também. Então, eu gostaria de pedir para a Letícia para trazer todo mundo aí para a tela, e aí a gente já começa a fazer o nosso bate-papo aí. Vou passar, Molinari, com respeito a você, eu vou passar para a Valesca, tá bom? Para que a Valesca possa fazer aí as perguntas dela, que eu sei que ela tem várias curiosidades. Então, Valesca, está contigo aí. Tenho sim, mas eu vou aqui, primeiro aqui, agradecer o pessoal que está mandando em pergunta. Juliana, já estão pedindo seu contato, já querem fornecer para você. Olha, tem aqui o Celso Machado falando como a Pirarucu. Queria agradecer aqui a presença aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho de Fortaleza,
Obrigada, Marcos, também aqui conosco. E aí, antes de passar para as perguntas, eu queria convidar o Molinari para dar um pouquinho, quer dizer, você ouviu muitas coisas aqui, Molinari, né? E aí, acompanhando o chat também, queria que você fizesse aí um overview rápido para a gente, né? Ou até questionamentos aqui também entre os nossos convidados, por favor. Legal. Obrigado. Eu acho que a gente ouviu coisas super ricas, né? E estava me ocorrendo, eu estava ouvindo a Juliana e o Julian estava fazendo umas anotações. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria comentar, eu vou mais provocar do que perguntar, né? Mas primeiro, em todas as pesquisas, quando se pergunta o seguinte, o que você entende como alimentação saudável, sem que seja uma questão nutricional muito restrita e tal, mas assim, sempre surge frutas, legumes e verduras no topo, até pelo lance de naturalidade, frescor e etc. Mas em todas as pesquisas, pescado aparece como a proteína mais saudável de todas. E a gente tem, por uma questão de medo, assim, estimulado pela questão toda de contágio, uma revalorização, não só do lado de sustentabilidade, mas de saudabilidade, de preocupação com o que se come, etc. Então, está no topo do ranking das proteínas, estão os pescados de uma forma geral. Depois aves e depois carnes vermelhas, né? O segundo ponto, pegando muito um tópico da Juliana e citando até como exemplo o Live Up, a questão de preço. A gente tem uma tendência a achar que a gente, numa época de crise, de recuperação, de dificuldade, que o preço é o atributo número 1 para o consumidor, e não é. Todas as pesquisas, a gente pesquisou isso na crise de 2008 e 2009, na crise de 2015 e 2016. Isso está acontecendo novamente. O que o consumidor faz ele reduz um pouco a frequência de consumo, mas sobe a régua. Então, aqui, e isso é uma fala para a indústria, para os canais de abastecimento, para os operadores, para todo mundo. O consumidor sobe a régua e fala, tá bom, eu ao invés de consumir 10 vezes fora por mês, vou consumir 7, 6, o que for. Mas eu vou ser mais exigente, eu vou querer me alimentar melhor, ter experiências melhores, e aí conecta essa história também, e quero me alimentar melhor, de uma forma geral, né? E aí o que acontece às vezes, pegando o exemplo da Juliana sobre camarão, né, ou a fala sobre camarão, a gente às vezes, o que a gente talvez tenha que olhar no nosso mercado um pouco é um uso inteligente dessa proteína do pescado, né? Às vezes a gente olha especificamente o preço por quilo, só que às vezes o que acontece é que isso é um ingrediente de uma receita maior, onde o pescado é uma parte dessa receita. Meu almoço no domingo, graças a Deus, foi uma moqueca maravilhosa, né? Graças a Deus, né? Mas a gente sabe que se eu for pesar aquela receita, a maior parte daquela receita não era o peixe e o camarão que estava nela, né? Claro que ele é o ingrediente mais caro, mas eu acho que o que a gente também tem que estimular para o nosso mercado é o uso inteligente da proteína, desse tipo de proteína, né? E o exemplo que eu ia dar da Live Up, falo isso porque eu sou consumidor, falo de cadeira. A experiência é maior do que o produto. Por exemplo, quando você olha a embalagem que chega até a tua casa na hora que você pede uma Live Up, você fala, uau! Né? É um outro degrau dentro desse pensamento sobre o que é congelado, né? Sobre o que é comprar um produto de uma dark kitchen ou de uma marca que eu nunca fui no restaurante dela, até porque ele não existe fisicamente, né? Então, e aí fazer o último comentário que existe um tremendo desentendimento do consumidor, de uma forma geral, e dos operadores sobre o uso do produto congelado. A gente ouve com muita frequência, mas o congelado não é fresco. Pelo amor de Deus, o congelado é melhor que o fresco em muitos casos, né? Então, e não estou falando isso porque tem Genesis e Live Up aqui, não. Eu estou falando porque a gente está nesse mercado, tem compromisso com isso, mas se você aprender a usar o congelado, ele joga muito a favor desse mercado, né? Muito a favor da operação da gente, da diminuição de desperdício. O desperdício é o fator mais grave de aumento de CMV do nosso setor. A gente tem um CMV alterado muito mais por perda do que pela matéria-prima em si. Então, eu acho que são só alguns desses comentários. O último é o seguinte,
tem uma coisa muito bacana acontecendo nesse ano, que a gente está apelidando de ressignificação da alimentação. O que é esse negócio? Quando as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, cozinhando, todo santo dia, de manhã, à tarde, à noite, o que for, as pessoas descobriram que esse negócio de preparar comida, o buraco é mais embaixo. É um pouco mais complexo do que ele imaginava. Então, escolher a matéria-prima certa, combinar os ingredientes, a cocção. E hoje, então, eu acho que uma das coisas que empurra para uma melhora dessa subida da régua também tem a ver com o fato de que os consumidores, nesse ano de pandemia, de tanta transformação, ele também encontrou essa ressignificação, essa revalorização dos alimentos, que é uma oportunidade para a gente do setor. Eu acho que são essas as provocações por enquanto. Opa, obrigada, Molinari. Queria fazer aqui uma pergunta para a Juliana, só para a gente já começar aqui e eu trazer o pessoal aqui, as perguntas da audiência também. Juliana, a Genesis trabalha com uma tilápia certificada, né? Isso. O que abriu as portas, né? Na verdade, essa certificação abriu as portas para parceiros no mercado internacional, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso também colabora para o acesso a determinados canais do food service ou para a busca de produtos sustentáveis? Vocês têm mensurado, né, ou verificado aí os benefícios dessa certificação? Opa, bastante, Valesca. Acho que vai até complementar um pouquinho a pergunta aí a pergunta não, a introdução que o Molinari fez. As provocações aí do Molinari, né? Estão devendo resposta. Exatamente, porque o seguinte, o que a gente percebeu, tá? As pessoas também não estão só procurando o preço, é o que ele falou, ele pode diminuir a frequência, mas ele quer qualidade, né? Então, eles estão procurando isso, qualidade. E quando você diz que, por exemplo, o nosso Pescados, né, a St. Peter, né, nossa, Genesis, ela tem 4 estrelas, ou seja, no BAP, a gente foi a primeira empresa que conseguiu, né, a certificação do BAP lá em 2016, ano passado, 2019, a gente se tornou 4 estrelas, isso tem um grande peso, né, não só no mercado lá fora, mas aqui dentro, porque a gente entende o quê? Que a gente cultiva as boas práticas, né, da piscicultura, ou seja, a gente respeita o animal, a gente tem toda uma preocupação com a qualidade, a gente tem uma alimentação regrada, com foco, temos especialistas, né, engenheiros ambientais e de pesca, né, que estão olhando só para essa operação. A gente é especialista em camarão de tilápia, isso eu te dou certeza. Então, assim, tudo que a gente produz é com muita qualidade, a gente está com foco nisso. E também a gente está desenvolvendo cada vez mais, tudo que a gente pode aprimorar em relação à qualidade e também no atendimento, né, para o consumidor ter aquela experiência, sabe? Que nem o Julião falou, eu ia lá para o bandejão da USP e, 2 quadras a gente sentiu o cheiro. Não é isso. E o que o Molinari também falou, vou copiar todo mundo aqui, né, e aumentar o discurso. O congelado, ele tem muito mais qualidade, né? O IQF, o congelamento, o ultracongelamento, né, como a gente pode usar essas 2 versões, ele respeita bastante, não deixa odor, não deixa cheiro. Então, imagina, a experiência de você abrir um pacote de peixe e não vir aquele cheiro. E você saber que é uma empresa que respeita o meio ambiente, ou seja, né, a gente faz todo nosso cultivo, né, no Rio Paraná. Então, assim, é um trabalho muito legal e que a gente respeita. Então, assim, cada vez mais eu sou uma consumidora final que procuro, sim, cada vez mais a certificação. Eu acho que as empresas também querem adquirir esse produto, né, com certificação que respeita essas práticas. A gente tem que divulgar mais, incentivar mais. Olha, esse produto que eu estou oferecendo para você, consumidor final, olha, ela tem essa certificação, a gente respeita. Explicar o que é, porque também não basta botar ali o selo e não explicar para o consumidor final o que significa aquele selo. Porque aquele selo não é só caro, ele é caro, mas ele tem um trabalho muito grande, uma equipe muito focada nisso. Você vê, esse é todo um business voltado para tilápia e para camarão. Então, sim, durante a pandemia também a gente viu muita gente procurando a gente, porque está aumentando também o delivery, né? E o delivery está sendo sempre focado nessa tilápia, né? Com que tem a certificação. E a gente sempre passa, né? Setor de compras. Isso, olha, o que significa, para que é, qual a importância. Quando você vender o seu peixe, porque aí você fala assim, St. Peter Genesis com a certificação e uma outra St. Peter. Qual é a diferença? É por isso.
porque a gente tem uma preocupação, sim, com essa qualidade, e essa certificação internacional mostra que a gente está, sim, respeitando, todo esse processo de qualidade, entendeu? Exato, de novo, né, Juliana, assim, a gente vai acompanhando, né, a Francal atende muitos setores, eu falo que muda os setores, continuam as histórias, as mesmas, né, nós precisamos contar as histórias e comunicar as histórias das empresas ao consumidor, né, se você não contar a tua história, não explicar para ele o que enfim, são todos esforços gigantescos, né, que todas as indústrias aí que vocês têm na indústria e que não vão ser percebidos, não vão agregar valor para o consumidor final, né? Então, realmente, educar o consumidor, e o Molinari aí pontuou isso muito bem, educar o consumidor final tem que fazer parte da estratégia, né, do negócio, né? E aí, queria passar a bola para o Ricardo. Ricardo, você quer trazer as perguntas? Mais algumas perguntas, por favor? Olha, eu gostaria de aproveitar que eu tenho a palavra aqui, o microfone, né, e colar aqui numa pergunta que foi feita pelo público, mas também incorporar um pouco mais e direcionar para o Júlia. De novo, provocado pelos questionamentos e provocações do Molinari, né, que foram realmente excelentes. O pessoal aqui, ó, Peixaria Pantanal, Rio e Mar, coloca uma questão que é discutida intensamente pelo nosso segmento, que é a questão da qualidade do congelamento, do processo de congelamento, né? Então, ele diz aqui, ok, congelado, mas precisa ser congelado e treinado, né? Infelizmente, muitos fornecedores estão abusando no glaciamento da mercadoria. Então, aproveito esse gancho da Peixaria Pantanal, Rio e Mar, para direcionar para o Júlio o seguinte: Júlio, você é gerente de compras da Livap. Então, quando você chegou e assumiu essa posição, você já tinha contato com o setor de pescado? O que foi que você descobriu ao entrar em contato com esse setor de pescado? Esse tema do congelado versus fresco, né, essa disputa que não existe, isso foi um tema que chamou a tua atenção? Sim, acho que uma novidade que eu tive de comprar um pescado congelado, a gente não pode, né? Às vezes em casa a gente faz isso de forma equivocada. Vamos ter um produto congelado, vou deixar ele aqui na pia, na água. Você não pode fazer isso, você compromete a qualidade. Então, como que a gente faz um descongelamento hoje? A gente, da câmera congelada, ele vai para a câmera resfriada, de forma que ele tenha um descongelamento, né, natural, e assim a gente sabe que a gente sabe dessa perda, que você falou que é muito importante, então a gente monitora isso, né, na hora que a gente vai fazer o CMV de cada receita, isso é considerado, né? Por isso que até a Ju falou muito dos produtos IQF, né, que eles não tem aquele bloco de gelo no meio, isso é muito importante para a gente, mas realmente foi um desafio. A questão do congelamento, né? Existe um preconceito, até puxando um pouco o gancho do Molinari e da Ju, existe um preconceito muito grande no Brasil com produto congelado, né? Você vem na cabeça, é aquela lasanha com muito sódio e tudo mais, até que esses dias me perguntaram, nossa, mas qual conservante que a Livap usa? Não, é nenhum, a gente não usa nenhum conservante, o nosso produto ele é ultra congelado a menos 40 graus, isso evita a formação de bolhas e preserva os nutrientes nutrientes dos alimentos. E depois disso, ele é embalado a vácuo e com isso o produto se mantém. Então, isso até algumas empresas estão fazendo campanhas na mídia de desmistificar essa questão do congelado, né? Como vocês falaram, a melhor maneira de você preservar os nutrientes é você fazendo um processo de congelamento mais atualizado, mais eficiente e que você consegue manter os nutrientes. E com isso, né, com esses novos processos, a gente sabe que a perda diminuiu muito desses produtos congelados. Caso vocês... É muito importante que o nosso fornecedor também utilize técnicas de congelamento como a gente utiliza, para evitar o desperdício. Perfeito, Juliano. Obrigado. Realmente é um tema sobre o qual o setor se debruça muito, para entender o que o operador aí do food, o comprador de pescado, ele busca, né? Que é justamente oferecer para o consumidor qualidade do pescado. Se você tem uma proposta de alimentação saudável com muita qualidade, obviamente você tem que ter uma matéria-prima impecável, né? Pessoal, tem o pessoal do Pirarucu aqui, chegou com força, hein? Tem o Thiago Catucho, o Celso, e eles estão defendendo o Pirarucu aqui, mas a gente já chega lá nessa pergunta. Eu queria pedir para a Letícia, por favor, colocar a pergunta do Denis Rodrigo Ferreira de Oliveira. A pergunta do Denis vai para o Molinari. O mercado de pescados do Nordeste cresce com a velocidade das outras regiões? Eu acho que ele deve provavelmente se referir ao food, né? O pescado dentro do food service. Bom, vamos lá.
A gente não tem muito. A gente está no mercado que a gente não tem tanta informação tão segmentada assim, mas o que dá para dizer é o seguinte: o mercado do Nordeste ele tem, se a gente comparar um pouco como se forma o mercado de food service em cada região do Brasil, ele tem um grau de dependência do turismo, né? O peso do turismo no total do food service ele significa mais no Nordeste do que no Sul e no Sudeste, por exemplo, né? Então, a gastronomia do consumidor local no Sudeste, no Sul e mesmo no Centro-Oeste, ela é mais relevante no mix do que o turismo, no caso do Nordeste. Então, por que eu estou falando do turismo? Porque a gente tem um ano de altíssimo impacto no mercado de turismo. E a gente sabe que a gente vai levar alguns bons meses pela frente numa recuperação em que o turismo, de uma forma geral, ele está mais atrasado do que o consumo local nos restaurantes, né? E isso é importante a gente acompanhar, porque conta pelo menos duas histórias para a gente. Uma delas é o tempo de recuperação ligado desse fornecimento, dessa produção ligada ao turismo, vai demorar mais do que onde a gastronomia ou onde o consumo, não vou só falar de gastronomia, mas o consumo de alimentação fora do lar, o food service, é um pouco mais amplo, um pouco menos dependente do turismo. Então, a gente tem que se preparar para um período mais longo de recuperação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender um outro lado, que isso não significa que acabou a vida ligada ao turismo, né? O que acontece é uma questão de tempo. Então, o que eu pensaria de que forma hoje? Eu acho que muito na linha da provocação desse painel, né, feito pela Valesca, pelo Ricardo, que é como é que a gente usa essa diversidade toda. Por exemplo, a gente comentou logo no comecinho que a gente tem 14% de crescimento médio nesse ano do varejo alimentar. Eu pensaria em como que a minha marca, como o meu produto, pode chegar até o varejo alimentar. Como? Só na forma de produto embalado para ser preparado em casa, para ser cozido em casa, assado? Não. Um produto já com prato pronto, com prato semi-pronto, com elaborações já congeladas para se levar para casa e levar para o freezer ou para fazer uma cocção ao chegar em casa, o que for, mas vamos pensar nessas outras alternativas. E eu acho que uma coisa muito dentro do espírito desse painel, que é falar desses novos formatos, e a gente falou de dark kitchen, falou que são operações focadas especificamente no delivery, sem salão. Eu falei do grab and go, que para mim é um segmento que também vai crescer muito ao longo dos próximos tempos, etc. O que a gente tem é que reaprender a vender, porque muitos desses novos canais eles não são localizáveis da forma que a gente vendia até 2, 3 anos atrás. Então, quem fornece para o food service, a gente trabalha nisso quase que desde sempre. A gente estava acostumado a ter um vendedor que faz uma rota nas ruas e ele encontra um cliente novo de olhar para o cliente. Ele está na rua, o cliente. Ele tem uma fachada, tem um restaurante, uma lanchonete. Agora, com todo o respeito, eu vou brincar, pelo amor de Deus. Eu sou um fã do conceito de dark kitchen, pelo amor de Deus. Mas esse inferno de dark kitchen não está na rua. Assim, ele não está visível. Aliás, por que ele tem que estar numa rua preferencial, prioritária, se ela é mais cara e ele não depende de ser visto? Ele está no meio do bairro, ele está afastado, né? Então, a gente vai ter que reaprender a vender. Eu acho que essa é uma parte importante e, junto com isso, pensar nessas outras possibilidades. Os muros entre os canais, o food service está aqui, o varejo está aqui, esses muros já caíram, né? Então, a gente agora, aquele papo todo, a gente tem que se preparar para uma diversidade maior de atuação. Eu acho que vai marcar muito a sobrevivência e a prosperidade de cada um de nós, tá? Pirarucu, eu quero falar do pirarucu. Vou citar só um exemplozinho que eu acho que é legal. A gente, uma das regiões que a gente atende através do Sebrae, conjuntos de restaurantes e tal, é lá a região de Cuiabá e Várzea Grande. Lá a gente tem, por exemplo, um amigo e empresário de lá que tem uma rede de 4 indo para 5 restaurantes, que é o Japidinho, que a atração do cardápio dele,
né, é a substituição de uma boa parte do salmão dele pelo pirarucu. Com muita aceitação, com muito sucesso e com uma conexão com o consumidor enorme, né? Eu acho que a gente tem que pensar também, talvez o Sudeste, eu acho que foi o Julian que comentou isso, talvez o Sudeste tenha um pouco menos dessa intimidade toda com o pescado, como a gente tem em regiões como Norte, Nordeste, esse mesmo Centro-Oeste, né? Mas, olha, eu vou falar que tem alguns toques de brasilidade para a gente colocar na atuação da gente, que também são uma oportunidade enorme. Tá? Calei a boca. E a gente complementando, a Livap já teve, tá, um prato sazonal de pirarucu, eu praticamente assim achei delicioso, né? Aquilo que você falou, né? Comparando com o salmão, será que o salmão vem do Chile? Pô, será que a Amazônia eu sei que está tão longe quanto o Chile, mas acho que muitas pessoas que não provaram, eu tive até a oportunidade na Amazônia visitar, né, um lugar de pirarucu, assim, uma criação de pirarucu, é sensacional, assim, não imaginava que ele fosse tão grande, e assim, quem não provou, eu recomendo muito, é um peixe assim maravilhoso. Olha só, show. Olha só, gente, nós já passamos aqui, vamos dar mais uns minutinhos, a gente tem aqui nos bastidores o pessoal falando, olha, já estourou o horário. Mas assim, queria passar a palavra para o Ricardo, e a gente não pode fechar, Ricardo, sem também fazer a pergunta da Cacá Ambrosio, que essa pergunta foi feita lá no início. Do Cacá Ambrosio. Ele colocou Molinari, mas aí está aberto, né, para discussão, né? Se uma plataforma, para os nossos convidados, uma plataforma digital que conecte toda a cadeia comercial para fomentar negociações, solucionar frete e meios de pagamento, seria uma solução para o setor? Vamos digitalizar e trazer todo mundo junto? É um caminho? Vou inverter antes de começar pelo Molinari, vou fazer essa pergunta aí para o Julian, por favor. Só, Valesca e Juliano, desculpa fazer essa interferência, mas só para aproveitar que a gente está com um tempo curto, eu queria ampliar um pouquinho a questão dos apps. A gente tocou pouco nos apps e vendeu o que a gente ia falar dos apps, né? Então, se vocês pudessem falar, dentro das atividades de vocês, o que vocês enxergaram aí, se essas plataformas colaboraram e de que forma elas colaboraram aí para o negócio de vocês, por favor. Desculpa interromper. Posso começar, então? Falando um pouco das plataformas, né? Hoje a Livap ela não utiliza nenhuma plataforma terceirizada, a gente sabe que tem empresas muito grandes, mas a gente nós temos o nosso próprio aplicativo, o nosso próprio site. Para a gente é muito importante a gente ter o contato, a gente entender o perfil do nosso consumidor. Nossas receitas, elas são criadas, né, por chefe de cozinhas, baseadas em sites de nossos fornecedores. Então a gente tem um parceiro logístico para entregar o produto, mas assim, o nosso cliente hoje ele coloca o pedido no próprio site ou aplicativo da Livap, justamente porque a gente quer fazer um follow-up, a gente quer conversar com o nosso cliente, e a gente, se você terceiriza isso, você vende através de uma plataforma, você perde, né, toda essa rastreabilidade e essa aproximação que a gente tem com nossos consumidores. A Juliana. Oi, eu ia falar, agora que eu vi que estava no mudo. Pois é, diferente da Livap, nós, indústria, a gente não tem nenhum app, né? A gente não tem um e-commerce ainda, então a gente procurou parceiros. Por exemplo, a pergunta do Cacá, acho que responde bem pelo nosso parceiro chamado Fistag. A Fistag faz esse trabalho, ela faz essa ponte, né? Conectando restaurantes, cozinhas industriais, dark kitchens, cloud kitchens, né? Então, faz todo esse apoio. Está começando, né? É uma coisa que a gente está vendo, um processo de startup que a gente está vendo iniciar e está crescendo, ou seja, por isso que a gente, sim, quer apoiar. Então, eu acho assim, Cacá, se você tem interesse, dá uma olhada depois no Fistag. É um trabalho exatamente que começou com esse viés e, assim, eu super apoio, é um viés super legal, moderno, né, e tecnológico. E, enfim, está ajudando muito a disseminar. E outra coisa, assim, só para complementar rapidinho que a gente estava falando da conexão, né, do marketing integrado. A gente já vê muito no mundo da moda, a gente viu muito no mundo do varejo agora, que bombou nos supermercados durante a pandemia, e que a gente pode trazer também para os restaurantes, que é o quê? Aplicativos, ter promoções, e o cara lá fazer, né, a retira, ou então aplicar o desconto no prato. Isso são coisas que a gente tem que começar a fomentar. Eu sei que tem algumas redes, né, umas franchises que estão fazendo, mas eu acho que a gente tem que disseminar isso cada vez mais, né, porque aquele lado do encarte, do papel, de só
o inbound, o e-mail inbound já está um pouco ultrapassado. A gente tem que, sim, pensar em remodelações, né, e até mesmo fazer parcerias para que, por exemplo, se eu faço a parceria com a Livup, olha, vamos fazer uma ação em quinzenal da semana da proteína do pescado, né, por exemplo, da São Peter, e vamos fazer uma ação de sell-in, sell-out, né, um cashback. O cashback está super aí na pegada, e eu acho que a gente tem que trazer, sim, isso para o food service. Legal. Assim, eu vejo duas discussões em estágios diferentes, né? Quando a gente fala de aplicativos, de soluções para o consumidor final, e quando a gente fala de soluções de aplicativos para a cadeia de abastecimento como um todo. Eu acho que para o consumidor final, o comentário principal meu é o seguinte: tem espaço tanto para o aplicativo ou para o marketplace, ou para a solução mais parruda, mais abrangente, etc. E tem também espaço para o individual. Mas eu fico sempre imaginando o seguinte, e a gente tem visto muito isso, a menor dificuldade que existe, falando do consumidor final, é montar um aplicativo. Isso daí o que tem de gente para fazer, e assim, tem muita gente boa, pelo amor de Deus, eu não estou de forma nenhuma tirando o valor, né, e a qualidade do que se desenvolve. Mas a maior dificuldade não está em fazer um bom aplicativo ou encontrar uma boa solução tecnológica, uma boa plataforma para fazer alguma coisa própria. O problema é o seguinte: qual o grau de relevância, qual o tamanho do que você vai gerar de benefício para o consumidor para ele preferir se relacionar diretamente com cada um dos estabelecimentos, com cada um dos restaurantes, lanchonetes, fast foods ou o que for, ao invés dele concentrar isso em 1, 2 ou 3 únicos grandes marketplaces que resolvam o problema dele. A Livup, por exemplo, é um ótimo exemplo de alguém que alcançou um grau de relevância. Por quê? Porque tem um público já enorme, centenas de milhares de pessoas. Porque é uma solução que tem como uma das inteligências por trás dela o negócio de vender refeições que não sejam refeições especificamente para um dia. Mas a gente aqui em casa, por exemplo, a gente compra normalmente volume que abasteça a gente para 15 dias, até mais, no freezer, né? E por isso que a gente tem Livup carregado no celular, senão não teria, né? Se eu fosse comprar isso para uma vez ou outra vez a cada 3 meses, eu não vou ter mais um aplicativo consumindo meu celular, minha memória, blá, 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 blá. Então, acho que a gente tem que pensar o seguinte: o que eu vou bolar que vai fazer muito sentido, vai ser relevante para o consumidor, que o faça querer ter o meu aplicativo competindo com outros. Eu acho que isso para o consumidor é fundamental, né? E nisso eu estou querendo dizer o seguinte: nós acreditamos que a maior parte dos pedidos de delivery, consequentemente também de dark kitchens, vão acabar trafegando mais por marketplaces mesmo nos próximos tempos, tá? E alguns vão ter relevância suficiente para andar por pernas próprias. Quando a gente vai para a questão da cadeia de valor e do abastecimento do food service, a gente vê um quadro ainda muito diferente. Um quadro com muita debilidade, com muita deficiência, né? Deficiência que vai desde não entender tudo isso que a gente falou até agora. A gente falou, não sabe lidar com o congelado, tem deficiência de garantia de entrega, não sabe se hoje pede, não sabe se amanhã vai ter. Tem um conjunto de coisas assim. A questão das receitas, como usar de uma forma melhor o produto, como não ter o cheiro, tanta coisa que a gente falou aqui. E eu não estou falando só de pescados, eu estou falando de abastecimento em geral. Dificuldade de acesso a fornecedores, um fornecedor que não sabe onde está o cliente, vice-versa. Então, essa cadeia de abastecimento, ela tem muita oportunidade. Eu vou trazer um dado que a gente não compartilhou com ninguém agora, mas que veio à tona, que é o seguinte: a gente tem um estudo que é feito, aliás, fica a dica se alguém quiser, tá? Mas a gente tem um estudo que é feito uma vez por ano, esse ano a gente fez 2 vezes, que é a visão do abastecimento, a visão dos operadores sobre o abastecimento do food service. Em final de março deste ano, 8 meses atrás, 4,4% dos operadores do Brasil compravam alguma coisa para os seus estabelecimentos através de e-commerce. Segunda vez que a gente fez esse estudo, agora no mês de outubro. Esse estudo tem uma semana que está pronto. Esse 4,4% virou 9,6%. A gente está falando que no espaço de 8 meses, a penetração de e-commerce no food service cresceu mais do que 100%. Então, fica a dica,
né? E eu acho que fica muito do estímulo, e até esse foi o ano dos hackathons e etc., né? Eu acho que fica a dica também para as food techs, para desenvolvedores, para investidores e etc., a cadeia de abastecimento do food service ainda está com esse espaço mal atendido. Tem espaço para a gente avançar nisso. A gente acredita violentamente que esse é um dos eixos de desenvolvimento do mercado, sim, tá, Valesca? Ai, gente, que delícia esse papo. Meu Deus, assim, sensacional. A lição de casa nossa tá aqui, ó. Aqui, ó. A minha, a de vocês, anotei tudo, né? Assim, de todo mundo que está nos assistindo, a gente sai aqui com uma lição de casa gigantesca, mas também entusiasmados, né, Ricardo? E a todos. Assim, a gente sai aqui com, puxa, tem trabalho, mas tem resultado, né? Tem caminho. Isso é sensacional, né? Isso acho que fica um drive aqui, um norte para todos nós. Eu queria, assim, agradecer muito a participação, a presença de todo mundo, pergunta, gente de tudo quanto é lugar aqui, é muito legal isso, né, essa tecnologia nos reunindo, né, muito obrigada por essa experiência incrível, obrigada, Juliana, obrigada, Juliano, obrigada, Molinari, eu vou brincar aqui, vovô Molinari, né, desejando aqui muita saúde aí para essa família que está crescendo, muito obrigada, e aí, gente, já combinar com vocês, né? A gente marcou aqui que toda quarta-feira a gente está fazendo esse ciclo de talks, né? Venda Seu Peixe, falando do pescado. E o próximo tema da quarta-feira que vem é sobre canais. Canais, categorias e volumes. Onde e como encaixar seu pescado na temporada 2020-2021. Né? Então, no dia 18 de novembro, às 16 horas de novo, estamos aqui, já convidando todos vocês. Com certeza vai ser incrível. Molinari, a gente está tentando, né? Juliana, Ricardo, sim, conhecimento, informação, entregando isso para o mercado, né? É o papel aqui da Seafood Brasil e também da Seafood Show. Queria agradecer a vocês e, Ricardo, pedir então para você encerrar e nos vemos aqui em breve. Agradecer também aos nossos patrocinadores novamente, a Genesis e a Sabores da Costa. Por favor, Ricardo. Obrigado, Valesca. Realmente a gente não tem muito tempo, eu só acho que faltou, então, um patrocinador de freezers, né? Porque a gente falou tanto aqui do congelado. Como essa categoria. Na frente, faltou essa turma aí, né, Juliana? Vamos melhorar esse marketing aí, né? Só queria agradecer, fica a dica, e muitas dicas, né, Molinari? Muitas de todos vocês. Eu acho que se a audiência estava atenta, pode pescar muitas coisas interessantes aí, com perdão do trocadilho. E eu deixo aqui, então, reforço esse convite que a Valesca fez. Semana que vem a gente vai falar sobre esses canais no varejo. Sempre alternando, uma semana food service, na outra semana varejo. Ok? Então, encontro vocês aí semana que vem. Um abraço a todos e desculpem por extrapolarmos o tempo, mas espero que tenha valido a pena. Acho que valeu. Para mim, com certeza valeu. Valesca, sem dúvida, né, Valesca? Valeu muito, assim, fica um gostinho de quero mais, né? Não conseguimos responder a todas as perguntas, mas estamos anotando aqui para fazer contato com o pessoal da Norte Mar e Seafoods também. Uma já anotada aqui para a gente poder fazer contato com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço.